galerinha! Aqui é a Sabrina, sua audiobooker preferida. Gostaria de apoiar o canal? Chave Pix na descrição. Obrigada pela ajuda. Dito isso, vem ouvir comigo. Retorno. Pela janela do alojamento, Wu encarava os raptores do lado de fora da cerca. Eles ainda pareciam brincalhões, fingindo atacar Ellie. O comportamento havia persistido por um longo tempo, e ele pensou que podia ser tempo demais. Era quase como se eles tentassem prender a atenção de Ellie da mesma forma que ela tentava prender a deles. O comportamento dos dinossauros sempre tinha sido uma preocupação menor para o Wu, e com toda a razão. O comportamento era um efeito de segunda ordem do DNA, como a dobra de proteínas. Não se podia prever efetivamente o comportamento, e não se podia realmente controlá-lo, exceto de maneira muito rude, como tornar um animal dependente de uma substância em sua dieta ao suspender uma enzima. Porém, em geral, efeitos comportamentais estavam além do alcance da compreensão. Não se podia olhar para uma sequência de DNA e prever o comportamento de seu portador. Era impossível. E isso havia tornado o trabalho de Wu com o DNA algo puramente empírico. Era uma questão de consertar, do mesmo jeito que um trabalhador moderno podia consertar um antigo relógio de pêndulo. A pessoa estava lidando com algo do passado, algo construído com materiais antigos e seguindo regras antigas. Era impossível ter certeza do motivo pelo qual ele funcionava daquela forma. E ele já havia sido reparado e modificado muitas vezes pelas forças da evolução ao longo de várias eras. Assim como o trabalhador que faz um ajuste e então vê se o relógio está funcionando melhor, Wu fazia um ajuste e aí observava se os animais se comportavam um pouco melhor. E ele tentara corrigir apenas os comportamentos mais grosseiros. Ataques incontroláveis a cercas eletrificadas ou esfregar a pele nos troncos de árvores até machucar. Aqueles eram os comportamentos que o enviavam de volta à prancheta. E os limites de sua ciência faziam com que uma sensação estranha se instaurasse quando ele pensava sobre os dinossauros no parque. Ele nunca tinha certeza. Nunca tinha real certeza se o comportamento dos animais era historicamente correto ou não. Eles estariam se comportando do mesmo jeito que faziam no passado? Era uma pergunta que ficava no ar sem resposta. E apesar de Wu jamais admitir, a descoberta de que os dinossauros estavam procriando representava uma incrível validação de seu trabalho. Um animal que se reproduzia era fundamentalmente a demonstração do sucesso. Isso significava que o Wu havia reunido todas as peças de maneira correta. Ele tinha recriado um animal de milhões de anos com tal precisão que a criatura podia até se reproduzir. Contudo, ainda assim, olhando para os raptores lá fora, ele se preocupou com a persistência do comportamento deles. Raptores eram inteligentes, e animais inteligentes se entediavam rapidamente. Animais inteligentes também faziam planos e... Hardin saiu do quarto de Malcolm para o corredor. Onde está Ellie? Ainda lá fora. Melhor colocá-la para dentro. Os raptores saíram da claraboia. Quando? Perguntou o Wu indo até a porta. Faz pouco tempo, disse Hardin. Wu abriu a porta da frente. Ellie, para dentro agora! Ela olhou para ele confusa. Não tem problema, está tudo sob controle. Agora! Ela balançou a cabeça. Eu sei o que estou fazendo, disse ela. Agora, Ellie, droga! Mo Jun não gostou de ver Wu de pé ali com a porta aberta e estava prestes a dizer isso quando viu uma sombra descer do teto, percebendo em um instante o que havia acontecido. Wu foi arrancado para fora e Mo Jun ouviu Ellie gritando. Mo Jun foi até a porta, olhou e viu que Wu estava deitado de costas, seu corpo já aberto pela grande garra, e o raptor sacudia a cabeça puxando os intestinos de Wu, embora ele ainda estivesse vivo, erguendo fracamente as mãos para afastar a grande cabeça. Wu estava sendo devorado ainda vivo. Então Ellie parou de gritar e começou a correr junto à parte de dentro da cerca, e Mo Jun bateu a porta trancando-a tonto de horror. Tinha acontecido tão rápido.
Ele saltou do teto? Perguntou Hardin. Muldoon assentiu. Ele foi até a janela, olhou para fora e viu que os 3 raptores no exterior da cerca estavam agora correndo. Mas não seguiam Ellie. Eles estavam voltando para o centro de visitantes. Grant chegou à ponta do prédio da manutenção e espiou para fora na neblina. Ele podia ouvir os rosnados dos velociraptores, e os animais pareciam estar se aproximando. Agora conseguia ver os corpos passando correndo por ele. Estavam indo para o centro de visitantes. Ele voltou a olhar para Gennaro. Gennaro balançou a cabeça negativamente. Grant inclinou-se e sussurrou no ouvido dele. Não há escolha. Temos que ligar o computador. Grant saiu para a neblina. Depois de um momento, Gennaro seguiu. Ellie não parou para pensar. Quando os raptores caíram dentro da cerca para atacar o U, ela apenas se virou e correu o mais rápido que podia para a outra extremidade do alojamento. Havia um espaço de 4,5 metros entre a cerca e o alojamento. Ela correu sem escutar os animais a persegui-la, ouvindo apenas sua própria respiração. Fez a curva. Viu uma árvore crescendo bem ao lado do prédio e saltou agarrando um galho, balançando-se para cima. Ela não estava em pânico. Sentia uma espécie de júbilo enquanto chutava e via suas pernas se erguendo diante do rosto. E enganchou as pernas sobre um galho mais alto, contraiu a barriga e puxou-se para cima rapidamente. Ela já estava a mais de 3 metros do chão e os raptores ainda não a seguiam. Começava a se sentir muito bem quando viu o primeiro animal na base da árvore. Sua boca estava ensanguentada e havia pedaços de carne esfiapada pendurados em suas mandíbulas. Ela continuou a subir rapidamente, uma mão após a outra, estendendo e subindo, e podia quase ver o topo do prédio. Olhou para baixo de novo. Os 2 raptores estavam subindo a árvore. Agora ela estava no nível do teto. Conseguia ver o cascalho a pouco mais de 1 metro dela e as pirâmides de vidro das claraboias destacando-se contra a névoa. Havia uma porta no teto. Ela podia entrar. Em um esforço único e concentrado, ela se lançou pelo ar e aterrissou esparramada no cascalho. Arranhou o rosto, mas de algum modo sua única sensação era de júbilo. Como se fosse algum tipo de jogo de que ela estivesse participando. Um jogo que ela pretendia vencer. Ela correu até a porta que levava à escada. Atrás dela podia ouvir os raptores chacoalhando os galhos. Eles ainda estavam na árvore. Ela chegou à porta e virou a maçaneta. A porta estava trancada. Levou um instante para que o significado disso atravessasse sua euforia. A porta estava trancada. Ela estava no teto e não tinha como descer. A porta estava trancada. Ela socou a porta, frustrada, e então correu para o outro lado do teto, mas só viu o contorno verde da piscina pela neblina que soprava. Por toda a volta da piscina ficava o deck de concreto. 3-4 metros de concreto. Muita coisa para ela passar em um salto. Nenhuma outra árvore para descer. Nenhuma escada. Nenhuma saída de incêndio. Nada. Ellie se virou e viu os raptores pulando com facilidade para o teto. Ela correu até a extremidade do prédio, torcendo para que houvesse alguma outra porta ali, mas não havia. Os raptores se aproximaram dela lentamente, perseguindo-a, deslizando silenciosamente entre as pirâmides de vidro. Ela olhou para baixo. A beira da piscina estava a 3 metros de distância. Longe demais. Os raptores estavam mais perto. Começavam a se separar. E sem nenhum motivo racional, ela pensou. Não é sempre assim? Um errinho minúsculo estraga tudo. Sentia-se zonza. Ainda em júbilo, não conseguia acreditar que sua vida terminaria assim. Não parecia possível. Ela estava envolvida em uma espécie de alegria protetora. Simplesmente não acreditava que aconteceria. Os raptores rosnaram. Ellie recuou, movendo-se para a borda mais extrema do teto. Ela tomou fôlego e então começou a correr para a ponta. Enquanto corria, ela viu a piscina e sabia que estava longe demais. Contudo, pensou,
Diabos, por que não? E saltou no vazio. E caiu. Com um choque cortante, sentiu-se envolta em frio. Estava debaixo d'água. Tinha conseguido. Ela emergiu e olhou para o teto. Viu os raptores olhando para ela. E sabia que se ela tinha conseguido, os raptores também conseguiriam. Esparramou água e pensou. Os raptores sabem nadar? Mas já tinha certeza de que sabiam. Eles provavelmente nadavam como crocodilos. Os raptores se afastaram da borda do teto. Então ela ouviu Hardin chamando seu nome e percebeu que ele havia aberto a porta do teto. Os raptores estavam indo na direção dele. Rapidamente ela saiu da piscina e correu para o alojamento. Hardin subiu os degraus para o teto 2 de cada vez e abriu a porta sem pensar. Settler! Gritou ele. E então parou. A bruma soprava entre as pirâmides do teto. Os raptores não estavam em lugar nenhum à vista. Settler! Ele estava tão preocupado com Settler que levou um instante até perceber seu erro. Ele deveria ser capaz de ver os animais, pensou. No momento seguinte, o braço com garra esmagou a lateral da porta, apanhando-o no peito com uma dor lacinante. E ele precisou de toda a sua força para recuar e bater a porta sobre aquele braço. E lá de baixo ouviu Muldoon gritar. Ela está aqui! Ela está aqui dentro! Do outro lado da porta, os raptores rosnaram. Hardin bateu a porta de novo e as garras recuaram. Ele fechou a porta com um estalido metálico e desabou no chão tossindo. Para onde estamos indo? Perguntou Lex. Eles estavam no segundo andar do centro de visitantes. Um corredor com paredes de vidro atravessava o prédio todo. Para a sala de controle, disse Tim. Onde é isso? Por aqui, em algum lugar. Tim olhou para os nomes marcados à tinta nas portas conforme passava por elas. Ali pareciam ficar os escritórios. Administração do parque, serviços de hóspedes, gerente geral, comptroller. Eles chegaram a uma divisória de vidro marcada com uma placa. Área reservada. Somente pessoal autorizado além deste ponto. Havia um espaço para um cartão de segurança, mas Tim apenas empurrou e a porta se abriu. Como é que abriu? A luz acabou, disse Tim. Por que estamos indo para a sala de controle? Para encontrar um rádio. Precisamos chamar alguém. Além da porta de vidro, o corredor continuava. Tim se lembrava dessa área. Ele a vira antes durante o passeio. Lex andava rapidamente a seu lado. À distância, eles ouviram o rosnado dos velociraptores. Os animais pareciam estar se aproximando. E então, Tim os escutou se jogando contra o vidro no andar de baixo. Eles estão lá fora, sussurrou Lex. Não se preocupe. O que eles estão fazendo aqui? Não ligue para isso agora. Supervisor do parque, operações, controle principal. Aqui, disse Tim. Ele abriu a porta. A sala de controle principal estava do mesmo jeito que ele tinha visto antes. No meio da sala havia um console com 4 cadeiras e 4 monitores. A sala estava totalmente escura, exceto pelos monitores que mostravam todos uma série de retângulos coloridos. Então, onde é que está o rádio? Perguntou Lex. Mas Tim havia se esquecido totalmente do rádio. Ele aproximou-se encarando as telas dos computadores. As telas estavam ligadas. Isso só podia significar: a energia deve ter voltado. Eca! Disse Lex, mudando de posição. O quê? Eu estava de pé bem em cima da orelha de alguém, disse ela. Tim não havia visto um corpo quando eles entraram. Olhou para trás e viu que havia apenas uma orelha largada no chão. Isso é realmente nojento, disse Lex. Deixa pra lá. Ele se voltou para os monitores. Onde está o resto dele? Disse ela. Esqueça isso agora. Ele olhou para o monitor com mais atenção. Havia fileiras de rótulos coloridos na tela. Jurassic Park, System Startup.
É melhor você não xeretar nisso aí, time, disse ela. Não se preocupe, não vou mexer. Ele já tinha visto computadores complicados antes, como aqueles instalados nos prédios onde seu pai trabalhava. Aqueles computadores controlavam tudo, desde os elevadores e a segurança até os sistemas de aquecimento e resfriamento. Eles tinham basicamente esta aparência, um monte de rótulos coloridos, mas eram em geral muito mais simples de se entender. E quase sempre havia uma aba de ajuda caso você precisasse aprender sobre o sistema. Contudo, ele não viu nenhuma aba de ajuda ali. Olhou de novo só para ter certeza. Mas então ele viu outra coisa. Números piscando no canto esquerdo superior da tela. Eles mostravam 10:47:22. Foi quando Tim percebeu que aquilo era o horário. Eles tinham apenas mais 13 minutos para entrar em contato com o barco. No entanto, ele estava mais preocupado com as pessoas no alojamento. Houve um estalo de estática. Ele se virou e viu Lex segurando um rádio. Ela virava os botões e dials. Como isso funciona? Disse ela. Eu não consigo fazer funcionar. Me dá isso! É meu! Eu que achei! Me dá isso, Lex! Eu vou usar primeiro! Lex! Subitamente o rádio estalou. O que diabos está acontecendo? Disse a voz de Muldoon. Surpresa, Lex derrubou o rádio no chão.